que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor. Bom dia, queridos radiovintes. Mais uma vez está no ar Ponto de Encontro. Como é gostoso, né? Mas os dias estão passando tão rapidamente. Os dias também são tão maus, não é? Interessante que Jesus falou que, olha, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Engraçado, né? Ninguém se salvaria. Mas nós louvamos a Deus, não é? 2018 está se encerrando. Agora já é o primeiro domingo, olha só, de dezembro de 2018. E nós dizíamos que seria um ano em que os homens estariam cegos, porque as coisas aconteceriam, estariam acontecendo, e os homens não estariam percebendo qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus, não é? Que Deus tem para nós em dias assim tão adversos. Você pensa uma coisa, acontece outra. Você sonha uma coisa, quando acorda é outra completamente diferente, não é? Mais um bom dia para você que está chegando agora em casa, correndo. Às vezes até mesmo da igreja, né? Você que desligou o telefone também para ouvir o Ponto de Encontro. Você que é uma pessoa, é uma joia rara, não é? Nós temos, olha, o Ponto de Encontro é muito feliz, porque o médico ouve o Ponto de Encontro, o advogado ouve, o bancário ouve, né? E também o dono de padaria ouve, e também o confeiteiro ouve também, e também aquela pessoa que cozinha, né, de lanchonetes, em restaurantes, em tantos lugares, e também não é só aqui em Itaperuna não, hein? Nas cidades circunvizinhas também, não é? Nos bairros, nos distritos também, quantas pessoas ouvem Ponto de Encontro? Isso nos alegra muito o coração mesmo. Um bom dia para você, Deus te abençoe rica e abundantemente, não é assim, Celso? Perfeito, doutor Hernani. Nós queremos também mandar uns abraços ali para nossos irmãos Avinhosa, Bartolazzi, e também nosso irmão Edinho, ali também indo para São José de Ubá, nossos ouvintes que também participam conosco do programa Ponto de Encontro, Laje do Muriaé. Tem um irmão lá que está sumido, ele não tem mandado mais mensagem, não sei o que está acontecendo. A nossa irmã Barrigossi, Lielza também do Surubi, o Luizinho, Chique Charme Show. Pode? Chique Charme Show. O Zé Ricardo deu um sorriso dele, deve conhecer, gente fina, né? Então, que você possa experimentar nessa manhã de domingo as bênçãos de Deus, e eu torno a frisar, num mundo tão conturbado, o Dr. Hernani falou que as pessoas estariam cegas. Estão cegas. Mas eu louvo a Deus, porque a Bíblia diz que das trevas resplandeceu a luz. E Jesus realmente é a nossa verdadeira e única esperança, o qual aguardamos, né, doutor? É verdade, é o Yeshua HaMashiach. É interessante porque o nome Yeshua significa Deus é a salvação. Não tem outro jeito não. Você pode pensar o que você quiser, fazer o que quiser, você pode ser o que você quiser ser, mas só Deus é a salvação. E HaMashiach significa que Jesus é o Messias. Messias quer dizer uma pessoa enviada para aquele determinado fim, né? É o profeta, não é um profeta não, né? Dizem que quando chegou o Maomé, falou, não, agora Jesus já era, agora sou eu, agora é Maomé. Que coisa nenhuma. Jesus é o Messias, é o profeta. É aquele que Moisés falou, né? Depois de mim, né, aparecerá entre vós um profeta. Ouvi a ele e mais ninguém. Então nós louvamos a Deus. Eu queria dar um abraço, já que o Celso falou tanto em abraço, né? Para os meus queridos também, Danielson, a Marcela também, o Miguel, né? Ô Miguel, parabéns, Miguel. Você é realmente uma criança, olha, não precisa nem botar essas tintas em você, porque você é brilhante, Miguel. Um abração.
E nós quero mandar um alô pro Adão. Adão, eu não sei se ele já encontrou a solução, né? E a Creuza também ali, vizinhos nossos também ali, né? Que precisam do Senhor, né? Que precisam contar com o Senhor. Às vezes nós ficamos contando com pessoas, com amigos, né? Com políticos, né? Mas o bom é contar com o Senhor, porque o Senhor está em todos os lugares. Ele é onipresente, né? O Senhor sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. E o Senhor pode todas as coisas, Ele é onipotente também. Um abraço para vocês, um abraço ali para os irmãos da Casa de Oração. E aliás, Celso, você não está esquecido, né? Nos dias 22, 23 de dezembro, na Casa de Oração do Aeroporto, né? Aquele altinho bonito ali, né? Travessa João Pedro de Souza, sem número, né? Ali indo como se fosse para Vinhosa, né? Saindo ali da avenida, ali no aeroporto. Você tem a Casa de Oração, nós vamos ter ali o Paulo César, do grupo Logos. Se você quer encerrar um ano com algo assim tremendo, algo especial, algo maravilhoso, vai na Casa de Oração sábado às 7h30 da noite, domingo às 7h30 da noite, né? Você vai ver algo assim indescritível, maravilhoso, que Deus está nos proporcionando nestes dias, né? Vamos dizer assim, olha, valeu a pena esperar no Senhor, com paciência, né? Com paciência. Tivemos paciência, mas chegou agora a nossa vez. Um bom dia. E interessante, tinha uma pessoa ouvindo o programa no domingo passado, e disse assim, gente, mas que bela voz, quem é esse cantor? Tá faltando, faz falta hoje, né, doutor, no meio cristão, né? Vozes assim, certeza, privilegiadas, de alguém que realmente louva a Deus, né? Um talento que Deus emprestou. Então, no programa de hoje, a gente vai abordar também alguns assuntos interessantes, e nós colocamos na pauta aqui a polêmica declaração da atriz Suzana Vieira, que há 3 anos atrás descobriu que foi cometido de um câncer, leucemia. A leucose, né? Leucemia. Então, nos Estados Unidos, e perguntou para o médico, eu vou morrer? Ele falou, você vai morrer sim. Ela tomou um susto, mas não dessa doença. E ela se recuperou, você está dizendo em off, né, que é uma recuperação dos glóbulos, né, brancos. Brancos, Enfim, então ela ficou, e ela dizia que tinha muito medo de morrer. E ela disse, depois que se recuperou, gente, eu odeio a morte. E se eu encontrar com a morte, eu vou esbofeteá-la. Sabe uma coisa? Eu não vou morrer mais não. A pergunta, do ponto de encontro, quer saber se, com todo o avanço da ciência e da tecnologia, o homem já pode dizer que não vai morrer. A gente ouviu depois aí na rua, nas ruas de Itaperuna, algumas pessoas, e elas participaram. A gente vai para a pesquisa daqui a pouco, doutor? Vai para a pesquisa, pode ir. Já podemos ir? Pode sim. Então, ouvimos algumas pessoas de vários segmentos, né, evangélicos, cristãos, enfim. E eu vou começar aqui, doutor, pela mensagem ditada por texto. O nosso Gilmer, pode ser? Eu não tenho os nomes aqui. Não tem problema. Gilmer Matos, ele disse assim, esse aqui é texto, tá? Ele respondeu, olha, não, mesmo com a ciência estando na evolução que está, tecnologia de ponta, não, o homem não pode dizer que não vai morrer. Vai morrer sim. Quer dizer, disse não para Suzana Vieira. E por quê? Ele disse assim, porque a palavra de Deus diz que o homem morrerá. Baseado ali em Gênesis, né? Quando o homem comeu do fruto, né? Da árvore da ciência do bem e do mal. E também o outro entrevistado, que foi o Edivaldo, lá de Cardoso, ele é católico, ele disse que não, o homem vai morrer sim. E perguntamos o porquê. Ele disse que, olha, que Deus escreve certo por linhas tortas. Bom, a gente ouviu também algumas das pessoas nos bairros de Itaperuna. Bom dia, seu nome? Marcos Valério Schwenk Sattler. Olha, um dos grandes homens de Deus, que eu estou sentindo saudade dele. Onde você anda, homem de Deus? Nós estamos aí lutando aí para firmar aí, tomar uma posição aí e fazer a obra de Deus. Então, com relação à pergunta, o que você tem a dizer nas declarações da Suzana Vieira? Essa
ela falou que não tem medo da morte, né? E a morte, a Bíblia claramente diz que amanhã não nos pertence. Muito bem, e essa questão de esbofetear a morte foi assim, de repente, num ato de empolgação? Claro que foi, que ela não conhece a morte, porque apesar de nós termos Cristo ser superior a tudo e ele é o dono da vida, mas mesmo assim o diabo ele tem poder, com o diabo também a gente não deve brincar. E a gente tem que estar com Cristo, que é ele que nos protege, nos dá vida e nos livra de todo obstáculo. Olha, muito obrigado pela sua participação, e o programa vai ao ar domingo de 11 meio dia 15 na Rádio Tapirão 96,9 FM. Um abraço para você, prazer em revê-lo, e sempre saudade daquelas cruzadas que a gente fazia. Também, vamos voltar ainda. Espero, amém. Foi uma entrevista com Marcos Schwenk-Sater. A gente fez questão de trazê-lo ao ar, doutor. Foi um dos grandes evangelistas que nós conhecemos ali na SEAB. E ele se encontra afastado, doutor. E falou: orem por mim, me façam uma visita. Então eu achei muito importante esse depoimento, né, do Marcos Sater. Você pode também participar através do WhatsApp 22 991 04 9131. A gente vai ouvir mais alguns dos nossos entrevistados. Pode, olha, meu nome é Denilson, tá? Estou graduando em pedagogia, né? Sou de formação católica, mas não praticante. No entanto, com relação ao que foi dito pela atriz Suzana Vieira na última revista eletrônica Fantástico, né, a gente deduz o seguinte: na minha visão, o homem, com toda a evolução, a tecnologia, o avanço da ciência, ainda não pode se definir como imortal. Porque Deus é o dono de tudo, Deus é quem tudo sabe, e a gente sabe que toda máquina não sobrepõe o poder, né, da supremidade de Deus. Olha, mandou bem, muito obrigado pela sua participação. O programa vai ao ar domingo de 11 a meio dia 15 na Rádio Tapirão 96,9. Um abraço a você e toda a sua família. Um abraço a todos, né? E a gente está aí ligado nesse programa, né? Acho que é um público realmente que aguarda esse momento, né? É um encontro com Deus, não é? Ponto de encontro. Ponto de encontro, mas... Para encontrar com Deus. Isso, Celso, doutor Hernani, e a gente está ligadinho todos os domingos e convidando aí a todos que possam participar e ouvir, né, conosco também. É um prazer. Você ouviu, doutor? Mandou um abraço e falou: olha, vamos ficar ligados. E convocou, olha, você que está sintonizado na Rádio Tapirão 96,9 FM e também através das redes sociais. Aliás, eu entrei nas redes sociais, vi lá o Bebetinho, aulas. Pode ser? E o que eu acho mais interessante: violão, teclado, bateria, guitarra. E se você preferir, a gente vai na sua casa também. É assim, minha gente. Entra lá, que está muito interessante também, tá? O que o nosso produtor aqui das mídias, vamos colocar sociais, está falando lá, que é realmente que você aprenda música. E como é bom você ouvir alguém que toca, né? A gente vai ouvir mais uma participação e depois você entra lá, que tem mais outras pessoas que participaram, e tecer o seu comentário sobre a intrigante resposta da famosa atriz brasileira. Um bom dia, meu nome é Mike da Silva Mendes, sou da Assembleia de Deus, Ministério da Verdade, pastor presidente Eliezer de Souza Peçanha e missionária Marcelina. A afirmação da Suzana Vieira, ela foi muito infeliz em sua colocação, pois na palavra verdadeira do nosso Deus Todo-Poderoso diz que está ordenado ao homem morrer uma vez, e depois disso vem o juízo final. E a Bíblia diz também que o último inimigo a ser derrotado é a morte. A morte ainda não foi derrotada, então ainda está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então o último inimigo a ser derrotado é a morte, que será derrotada depois, quando Cristo vier para buscar a sua igreja. No juízo final, aí sim a morte será derrotada. Olha, o Mike da Silva Mendes já teve aqui um jovem, né? Doutor, vou pedir sua compreensão, para não ficar um programa assim,
parece meio que machista, ouvir uma voz feminina, tá? E encerramos. Afinal de contas, o programa Ponto de Encontro, como disse o nosso amigo Denilson, é bem eclético. Vamos ouvir também uma participação feminina e depois a bancada aqui do programa vai definir, vou trazer uma palavra bíblica em cima de tudo isso, que é a palavra de Deus. Vai encerrar, creio eu, essa questão. Bom dia, seu nome? Renata, Renata, religião. católica. Com relação ao que a Suzana Vieira disse, que ela não vai morrer, com todo o avanço da ciência e a tecnologia, o homem pode dizer que não vai morrer? Eu acho que não, né? E a senhora diria o porquê? Ninguém sabe o dia que vai morrer, gente. Muito obrigado, que Deus abençoe a senhora e a sua família. O programa vai lá domingo de 11 a meio-dia aqui na Rádio Pera 96,9 FM. Tá ok. Então, encerramos com algumas participações e você entra lá que tem outros irmãos, pessoas que participaram, mas ele está vendo que a linha de raciocínio andou meio que aí, doutor. A atriz foi infeliz, talvez num momento de empolgação, né? Gente, eu sobrevivi. Acho que eu não vou morrer nunca. E passou-se essa ideia, mas a Bíblia, ela tem uma palavra também acerca da morte daqueles que vão morrer, mas a Bíblia também é um livro de mistérios, não é assim, doutor? É verdade. Então eu gostaria que o doutor Hernani, né, fechasse essa participação em cima desse assunto que foi muito polêmico, as pessoas comentaram muito essas declarações. Então, doutor, um homem com toda essa tecnologia de ponta, o senhor que é um médico, a ciência evoluindo, pode dizer, não vou morrer mais. Ô Celso, o que acontece é que Suzana Vieira é uma atriz. Interpretando. Interpretando, porque o ator, a atriz, quer dizer, desempenha um determinado papel que não tem nada a ver com a realidade. Não tem nada a ver com a realidade. Ela pode dizer que não vai morrer, que não vai adoecer, que não vai ficar pobre, pode dizer muitas coisas, como atriz. Mas a vida não é nada disso. Entende? A Bíblia ela é muito clara quando ela diz: não há homem que viva e não veja a morte. Que coisa, né? Olha que coisa tremenda. Mas parece que ela não tem esse conhecimento. Como atriz, ela vai muito bem, né? Sim. Agora, ela precisa, não é de ser atriz, ela precisa de um chafariz. Que é para levar um banho da palavra mesmo, não é verdade? Para entender. E é outra coisa muito interessante. A morte, Celso, ela está ligada, associada ao pecado. Ao pecado. Se você não quiser morrer, você tem que andar na presença de Deus. Entende? Quando você se desvia de Deus, você está pecando. E o salário que você paga não é ficar doente, não é ficar pobre, tá entendendo? Não é nada disso. O salário que você paga é a morte. O salário do pecado é a morte. Como todos os homens pecaram, significa que todos os homens vão morrer também. E você sabe, amigo, que um dia Jesus falou assim: vocês podem me matar, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. Quando Jesus falou que ia ressuscitar, eles falaram assim: uai, o que é isso? Hein? Nós nunca ouvimos falar. Ressuscitar? Eu nunca vi falar esse negócio. Alguém até disse a ressurreição. Ressurreição? Achei interessante. Mas que religião é essa que sem perspectiva, sem esperança, né? Que coisa. Agora, uma outra coisa, Celso, nós precisamos entender que a morte, ela é um império. É um decreto. Como existe um império, não é? Existiu o Império Romano, Otomano, Império Babilônico e outros impérios, existe o Império da Morte. Não há império tão poderoso como o Império da Morte. E o poder da morte, sabe a quem está entregue? Não é a homem, é a anjo. O império da morte está entregue a anjo. E o anjo a quem
foi entregue à morte se chama Lúcifer. E que perdeu esse título de Lúcifer e passou a ser diabo e Satanás. Então o poder da morte está entregue a Satanás. Olha, não há escapatória. Agora, é muito interessante, amigo, você saber que o diabo queria matar Jesus. Sabe por que ele queria matar? Porque ele achava que se ele matasse Jesus, Jesus não ressuscitaria mais. Olha que interessante. Lê do engano. É por isso que Jesus falou lá em Apocalipse, que ele falou assim, eu estou vivo, mas eu estive morto. E eu tenho o segredo, a chave do inferno e tenho o segredo da morte. Eu pergunto, né? Quem é mais que tem isso na Terra? Aí eu pergunto, né, Celso? Quem tem um segredo tão grande como esse? Segredo da morte, rapaz. Né? Segredo do inferno. Jesus falou, eu tenho essa chave. Agora... É mais do que o segredo de descobrir o caminho que vai a Vênus. É verdade, olha só. A Júpiter. E o homem realmente, ele comeu da árvore do conhecimento, mas não comeu da árvore da vida. A árvore da vida está no trono de Deus. Ele dá a vida a quem ele quer. Agora, antes de você ter a vida, você tem que passar pela morte. A única maneira que você tem de pagar o seu pecado, pode ser que seja quem for, né? Você pode ser um beato, pode ser, não é? Essas pessoas que vivem em clausuras, não importa, né? A hora que você morrer, você pagou o seu pecado. Agora, pagar o pecado é uma coisa, Celso. Agora, como é que você vai desfrutar do perdão? Só se você ressuscitar. Aí é que aparece Jesus. Aleluia. Aí é que aparece Jesus, né? O único que tem o segredo que pode ressuscitar você é Jesus. E ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, olha, um dia os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, esses viverão. Eu tenho certeza, amigo, eu vou ouvir a voz do Senhor Jesus se eu morrer antes dele chegar. Porque também a Bíblia é clara, né? Que nem todos nós morreremos. Mas esse é o detalhe, doutor. E a gente quer frisar aqui que o programa foi feito, a pesquisa, em cima de doutrinas bíblicas. Uma delas é a doutrina da morte, né? É verdade. Estuda a doutrina da morte, do pecado, e baseado lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, né? Quando o homem foi ordenado por Deus, queria morrer, né? Por causa do pecado. Lembrando que Romanos 6, 24, o senhor citou aqui. Mas há também um mistério, doutor, que o senhor começou a falar agora. Nem todos vão morrer, né? Nem todos vamos morrer. Agora, como? Mas a Suzana falou isso porque ela sabe disso? Não sabe nada. Olha só, amigo, um dia, quer dizer que Jesus veio ao mundo, ele morreu, 3 dias depois ressuscitou, e ficou entre nós aqui 40 dias. 40 dias. E, de repente, ele falou, vou voltar para o meu pai. E começou a subir, olha, subir. E de repente uma nuvem o encobriu. Está lá em Atos, capítulo 1. Uma nuvem o encobriu. E as pessoas ficaram olhando para cima. Aí 2 anjos se aproximaram das pessoas e falaram assim, por que estáis olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que veio descer assunto aos céus, ele voltará. Agora eu pergunto, amigos, se ele voltar hoje, você vai subir com ele ou vai ficar onde você está? Eu tenho certeza que eu vou subir com Jesus porque eu estou esperando a vinda dele. E ele virá para aqueles que esperam por ele. Agora, se você não subir com Jesus, olha só, hein? Olha o que o ponto está falando para você. Se você não subir, você vai ficar aqui no mundo e não vai ter mais o Espírito Santo para convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Você não vai ter mais a igreja a quem você recorrer. Você não vai ter. Você vai ter aqui o diabo e os seus anjos. E o mundo entregue à besta, ao falso profeta, ao anticristo, passando pela grande tribulação. A sua vida está atribulada, mas você não tem ideia do que é grande tribulação. Está entendendo? Os elementos da terra, do ar, do mar, vão sofrer tanto. E eu estou achando interessante, Celso,
Porque a ciência está dizendo que este ano, 2018, foi o quarto mais quente da história. Inclusive vai ser tema de variedades. Não é tema de variedade? Quer dizer, esse 2018... E segundo eles, doutor, os 20 últimos anos que nós estamos vivendo são os mais quentes de toda a história da humanidade. Então significa o que, Celso? Eu gosto muito de contextualizar, não é? Se você, amigo, ler lá em Gênesis capítulo 7, versículo 11, está escrito assim, que no dia 17 do segundo mês, as comportas do abismo abriram-se todas. Significa que derreteu tudo. Tá? Os polos Ártico e Antártico, os polos derreteram. E quando derrete tudo, vai tudo para o mar. Não é verdade? E também as janelas dos céus foram abertas. Eu acho muito interessante essas garotas, essas meninas do tempo, né? Garota do Vocês tempo. estão vendo, olha, essas nuvens aqui, esse cúmulo limbus, vocês estão vendo assim, essa convergência do Atlântico, isso aí são as janelas dos céus que estão se abrindo. Oh, Deus. Entende? E estão se abrindo. Agora, no dia 17, segundo mês, no dia de Noé, abriu-se tudo e choveu durante 40 dias e 40 noites. E a terra foi ficando tão encharcada de terra, que ela afundou, sabe quantos, Celso? 15 côvados. Sabe o que são 15 côvados, Celso? Seria São 10 metros de profundidade. Metade. Quase Ela a metade afundou tudo, olha só que doideira. Um pouco mais da metade, né, doutor? É verdade, 66 centímetros, um côvado, né? Então ela afundou 10 metros de profundidade. E só sobrou na superfície mesmo a Arca de Noé. Olha que coisa bonita, né? E a Arca de Noé, sabe quantos metros tinha? 200 metros de comprimento, são 2 campos de futebol. Olha, para se segurar em cima da... Agora, quem segura você hoje, amigo, se chama Jesus Cristo. Você precisa de entrar nessa arca, né? Antes que o mundo pegue fogo, né? Agora a Suzana Vieira vai me desculpar, falou uma besteira. Esbofetear a morte não besteira, tem como, pode né? falar. Então tá encerrada a nossa pesquisa aí. 22991049131. Você entra também no YouTube e você tem lá mensagens muito interessantes, doutor Hernando e outros pastores que passaram por aqui, convidados, né? E também no Facebook, Rádio Escola, Espaço Bíblica Dominical. Bom, doutor, antes de cantar parabéns, eu queria só falar com o senhor rapidinho sobre um alerta. E o senhor, como médico, podia nos dar assim uma luz. É um alerta: os brasileiros estão, em média, usando o dobro do açúcar, segundo o Ministério da Saúde. Em vez de 9 colheres, estão usando 18 durante o dia. Isto está trazendo sérios problemas, digamos assim, para a nossa civilização, nossa sociedade, né? Obesidade e tal e tal. Mas, doutor, outra coisa que eu queria paralelamente colocar aqui é os médicos de plantão que estão na internet agora. Você acaba de consultar com o doutor Hernando e aí a pessoa fala, não! Eu pesquisei na internet, tem um remédio bom para isso. Mas, o doutor, eu queria dizer assim, em poucas palavras, onde nós vamos parar com isso? Hein? Digamos assim, a medicina, os medicamentos convencionais, meio que descartados, porque alguém vai na internet e pesquisa. Você pode tomar chá, não sei de quê, cogumelo. Teve um nesse dia que tomou um negócio lá, passou mal, quase teve um piripaque. E me aconselhou a tomar também, olha só. Depois, vem aqui, gente, eu acho que eu vou morrer, eu vou ter um treco aqui, eu vou ter um troço. E é uma coisa desenfreada, doutor. Você podia falar em rápido para nada, doutor? Ô Celso, até os dias de Noé, a vida não tinha limite. Você podia viver 100, 150, 200, 300, não havia limite para você viver. Ok. Agora, nos dias de Noé, Deus limitou a vida a 120 anos. Comendo ou não bebendo, ou não comendo, bebendo ou não bebendo. Entende? Agora, Jesus falou que a vinda dele agora seria como nos dias de Noé. Então o homem teria chance de viver hoje 120 anos. E pelo que nós estamos ouvindo e vendo através de noticiários, o homem está chegando hoje até 122 anos. Para dizer que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Agora,
Quando se fala de diabetes está ligado ao pâncreas. E o pâncreas no organismo da gente é igual a um poço, Celso. Poço. Não é? Você, na sua casa tem um poço. E esse poço, ele produz insulina. A insulina, quando você come açúcar, a insulina sai desse poço para consumir o açúcar que você comeu. Deu para entender? Certo. Agora, quanto mais açúcar você come, mais insulina o poço produz. E daí um pouquinho, acaba a produção, Celso. Eis o problema. Eis o problema. Acaba a produção de insulina. Se acabar a produção de insulina, a pessoa fica primeiro com um diabetes tipo 2. Quando você basta tomar comprimido, hipoglicemiantes, uma dietinha, não sei o que e tal. Mas de repente, se esgotar mesmo toda a insulina, você vai passar para um diabetes tipo 1, quando você será obrigado a tomar insulina o resto da sua vida, Celso. Fique esse alerta, doutor. Então, e é curioso, Celso, porque nos dias de Noé, as pessoas comiam e bebiam. E hoje, estamos no mesmo caminho. Não mudou. Comendo e bebendo. Ai, que delícia, né? Ah, vou lá também. E fez diferente. E cada um você encontra uma motivação para comer. E as pessoas estão ficando cada vez mais obesas. Não é verdade? Mais de 50% da população brasileira hoje é obesa. Crianças, né? Crianças obesas, adolescentes obesos, né? E etc. E o Zé Ricardo, por exemplo, é um camarada feliz. Você conhece o Zé Ricardo? Do nosso grupo aqui é o mais modesto, né? Que os outros estão todos com sobrepeso. O Betinho... Eu tô levando a briga da barriga. Betinho, para subir para os céus, não pode ser nem nesse corpo aí, senão vai ser difícil. Não fale nada a meu respeito, doutor. Ignora-me. O Celso... Ignora-me, por favor. Celso, ainda bem que nós não vamos subir nesse corpo, né? Nós vamos subir num corpo glorioso. Rapidamente, e essas receitas dos plantonistas, meio de plantão da internet? Ô Celso, eu para me formar médico, eu tive que estudar pelo menos 10 anos na faculdade. Entende? E a Bíblia fala assim, que por mais que você saiba, ainda você não sabe, conforme você convém saber. Olha que interessante. Por mais que você saiba, ainda você não sabe, conforme devia saber. Agora eu pergunto, você não sabe nada, você não viu nada, como é que você vai abrir a internet e dizer, isso é bom para isso, toma? E as consequências, e os efeitos colaterais, a pessoa não tem ideia do que seja isso. Por exemplo, tem remédio que você toma para dor, para inflamação, que provoca hipertensão. Mesmo se não é, né, doutor? Não, estou falando de remédio mesmo. Remédio, sim. Mas... toma isso que é bom. Mas só que a pessoa não sabe que aquele remédio pode provocar um efeito colateral. Entendeu? Pode provocar, por exemplo, uma úlcera gástrica. E o médico, quando receita, um médico criterioso, ele pensa nisso. Você tem problema assim, você tem problema de pressão, você tem problema de coração, então eu não posso passar esse remédio, eu tenho que passar um outro remédio. Agora a pessoa não sabe de nada, sabe? Isso é um aviso para que a pessoa evite a automedicação. É muito importante você. Doutor, dá tempo de cantar parabéns para Evelyn? Não só para Evelyn, mas eu queria que você cantasse parabéns também para o Miguel Abraão, né? O Miguel fez 5 anos, agora no dia 28, né? Criança linda. É interessante, quando nasceu o Miguel, acharam e o definiram como uma criança sem chance nenhuma. E graças a Deus, Deus abençoou o Miguel tanto que hoje é uma criança saudável, sadia, bonita, feliz da vida, né? E filho do Danielce e da Marcela. Bom dia para vocês, tá bom? Eu queria mandar um abraço também, um alô e parabéns para a Alessandra Carvalhal. Alessandra? Quem é a Alessandra? Bom, Alessandra. Lembrou? A Alessandra é a esposa do Chiquinho, que eu nem sei se ainda está chique, né? Ele era Chiquinho. Eu falei, agora o Chiquinho era da Casa de Oração, e ele foi melhorando, rapaz. Agora você não é mais Cisco, não. É Chiquinho, né? Agora você é um graveto. Quer dizer, passou de Cisco a graveto. Quer dizer, melhorou bastante, né?
Agora, a Alessandra não está mais conosco, né? Não sei por onde anda a Alessandra, mas ela é Carvalhal, é uma madeira de lei. Eu espero que ela esteja bem. Parabéns, Alessandra. Dia 27, você também completou mais um aniversário. E eu queria mandar um parabéns também para todos os aniversariantes desta semana, né? Terminando novembro e já começando o mês de dezembro também, ok? Parabéns, né? Isso. Quer orar, Celso, por eles? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa data tão maravilhosa, Deus, quando se tem a notícia que num lar nasceu, Deus, aleluia, mas uma pessoa que o Senhor trouxe à existência para cumprir propósito, Deus, mais um ser, vamos colocar assim, um ser humano. E eu quero te agradecer por essa feliz data que o Senhor concede aos nossos aniversariantes. E tomara, Deus, eles estejam também entendendo o sentido da vida e buscando a vida em Cristo Jesus. Amém. Amém. Gente, que bom, né? Que bom. Uma semana bem diversificada, com muitos eventos, muitos acontecimentos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Parece que no Brasil o que chamou mais atenção mesmo foi o novo presidente da República, né? Jair Messias Bolsonaro, e o governador do estado do Rio de Janeiro, né? Luiz Fernando Pezão. Parece que foram os que mais se destacaram na semana. Eu posso dar uma manchete sobre o Pezão aqui, rápido? Delação premiada pega Pezão. É verdade. Uma notícia inesperada, não, doutor? Assim, no final do mandato, assim, uma coisa estranha, né? Ninguém está escapando dessa lava-jato, não. Tem um versículo na Bíblia, Celso, que fala assim, que o coração do homem, ele pode fazer planos, mas é o Senhor que dirige os seus passos. É interessante no julgamento, lá, quando ele estava prestando o depoimento, alguém disse assim, parece que a defesa, né? Mas por que justamente faltando pouco tempo para encerrar o mandato? Uma autoridade lá do magistrado disse, nós não trabalhamos olhando com perspectivas políticas. Isso é uma ordem cronológica. E coincidiu, né, que foi há um mês, né? É verdade. Interessante, né, doutor? É verdade. Bem, Celso, nós temos alguma coisa para colocar no ar? Por exemplo, eu achei interessante essa semana, né? A NASA, ela já pousou. Ela lançou uma nave espacial há 7 meses. 7 meses. Imagina, eu não tenho ideia se são mais de 900 mil quilômetros por hora que viaja uma nave espacial. É uma velocidade incrível, não é verdade? E demorou 7 meses para chegar até Marte, olha só. E agora os funcionários da NASA agora, todos felizes, todos batendo palma, né? Dizendo que, celebrando, né? Que não é verdade, que a sonda chegou a Marte, né? E dizendo que lá existe muita água em Marte e que já foi um planeta habitado há 3 bilhões de anos. E agora, senhor? Como é que fica? Agora eu fiquei meio perdido, sabe? O homem está saindo longe demais. Diz que foi habitado há 3 bilhões de anos. Mas eu acho interessante, se você ler lá em Ezequiel capítulo 28, a queda do querubim ungido, ele morava num lugar, num Éden de Deus chamado, e ali só havia pedras preciosas. E esse lugar foi destruído, Celso. Agora, há quantos milhões ou bilhões de anos isso aconteceu? Também não sei, né? Porque a criação dos anjos precede muito ao homem, né? As pessoas têm que entender que existem três seres bem distintos. Existe o ser divino, existe o ser celestial e existe os seres chamados humanos. Entende? Agora, o ser divino, a característica do ser divino é muito interessante.
é o único ser que é onisciente, onipresente e onipotente. Isto é o único ser que sabe de todas as coisas, está em todos os lugares ao mesmo tempo e pode todas as coisas. É pena que nós queremos fazer de santo... E é eterno, né, doutor? E Eterno. é eterno. Não, mas se ele pode, ele tem Tudo todo o isso. poder, ele é eterno. Né? Verdade. Mas muitas pessoas querem fazer de um santo um ser divino, Celso. Entende? Querem fazer de um homem, fazer um provedor para sempre. Isso não existe, só o ser divino faz isso. Né? Já o ser celestial é diferente. Agora, eu acho interessante, você que tem Bíblia aí, pode ler no Salmo 103, diz assim que os anjos são valorosos em poder. E eles obedecem à palavra de Deus. Que coisa interessante. Pegando a carona do que obedientes. você está falando aí, na Paraíba não é só forró, não. Teve também lá no domingo passado uma comemoração Nossa Senhora da Penha. Mas o mais engraçado, assim, não sei se eu posso falar engraçado, né? As pessoas agradecendo assim, doutor, como se Deus não existisse. Como se graças Deus não a existisse. ela, Olha só. eu recuperei, graças a ela. Ele está fazendo de Nossa Senhora um ser divino. Depois de caminharem 14 quilômetros, né? Aí foram para um santuário que fica situado numa praia lá na Paraíba. Pois Uma coisa interessante. Então é muito importante a gente saber isso. Né? O ser divino é o único ser, é onipresente, é o único ser que está ao mesmo tempo em todos os lugares. Agora você imagina, Nossa Senhora da Penha. Né? No mundo inteiro tem Nossa Senhora da Penha. Agora como é que ela pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Só se ela for um ser divino. Se ela for um ser divino, não existe um só ser divino. 3 argumentos rapidinho, doutor. Eles diziam que, olha, nós estamos agradecendo, estamos fazendo reflexões e nossos pensamentos voltados para essa entidade que realmente nos abençoou. Lá em Êxodo capítulo 20, Celso, está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Significa que você pode ser extremamente religioso, não importa a religião que você tem, mas se o que você estiver fazendo não estiver de acordo com a palavra de Deus, o que você está fazendo é inútil, você está perdendo o seu tempo. Deus não vai inocentar você. Está falando, não terás outros deuses diante de mim. Deus é isso, um ser divino. Entendendo? Onipresente, onisciente, onipotente. Se você crê que outro ser faz isso, você está tendo outros deuses diante de você. Então você está desobedecendo a palavra de Deus. Ok? Então achei interessante morar há 3 bilhões de anos. Uma outra coisa que eu achei curioso, Celso, e me chamou muita atenção, foi na China. Porque a China é um estado ateu, né? Não acredita em Deus. Está entendendo? É ateu mesmo. E lá na China, lá no noroeste da China, houve uma tempestade de areia. Você viu aquilo? Coisa, Você viu aquilo? O céu ficou assim amarelinho de areia. E eu achei curioso, porque essa tempestade subiu, a onda de areia subiu a mais ou menos 100 metros de altura. Cobriu toda a cidade. Quando se fala em tempestade, Com ventos normalmente fortes. se pensa em chuvas, né? Em chuva, né? Mas a as areia, coisas espantosas parecem que estão chegando. as né? coisas estão realmente atingindo as pessoas. Uma outra coisa que me chamou a atenção nessa semana, Celso, é o problema do fumo. O aumento de fumantes entre adolescentes, o aumento está atingindo níveis preocupantes. A nível nacional ou mundial? Internacionais. que? Os adolescentes voltaram a fumar. E agora tem esse outro aí que estão fumando também, né? Eletrônico, né? Cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico também. Até falamos aqui num programa, está sendo a coqueluche. Olha só que doideira. Agora, Pista se enche de fumaça e o pessoal ali curtindo. Né? você sabe, eu vou contar uma historinha aqui. Eu trabalhei em Porciúncula há algum tempo. E de repente chegou um menino que era cambono. Eu falei em cambono? Isso já me remete a um certo... Pois é, mas já eu falei em cambono. Ele era cambono. Ele ajudava nas sessões, né, onde a esposa dele era mãe de santo. Era cambono. E ela se converteu, Celso. E de repente ele também se converteu. Beleza. Mas ele era envolvido com droga. Ele era envolvido com droga. Aí de repente se converteu e tal, mas porque era envolvido, estava preso.
E um dia ele foi se consultar. E o médico de plantão era eu. Aí eu consulto ele para cá, consulto ele para lá. Aí ele falou para mim assim, doutor Hernani, quando eu sair da prisão, nunca mais eu vou trabalhar para o diabo. Eu falei assim, parabéns, que Deus te abençoe. Aí o tempo passou. Aí uns meses depois ele voltou. Aí já estava solto. Olha. Aí eu perguntei, então, já está trabalhando? Ele falou assim, já estou trabalhando, doutor. Eu falei, o que você está fazendo? Eu estou plantando fumo. Eu estou plantando fumo. Meu Deus. Aí eu falei para ele assim, mas peraí, mas você da última vez que esteve aqui falou que nunca mais você trabalharia para o diabo, né? Aí ele falou assim, não estou entendendo, senhor. Eu falei, não está entendendo não? Eu vou explicar a você. Você não planta o fumo? O fumo não cresce? O fumo não amadurece? Depois que amadurece você não vende? O fumo não vira cigarro? Não vira fumo de rolo? Não é assim que acontece? Eu falei, é isso mesmo. Pois é. Aí você vende o seu fumo, ele se transforma em cigarro. Aí eu vou lá no botequim, tá entendendo? E falo assim pro moço, me dá um maço de cigarro aí. Aí ele dá um maço de cigarro a você. Você não está trabalhando pro diabo. Você não está trabalhando pro diabo, entendeu? Porque eu não tenho nada a ver com o inimigo. Agora, de repente, depois de mim, chega um pai de santo. Depois de mim, chega um pai de santo. Ele falou assim, me dá um pacote daquele fumo ali. Né? Aí o camarada dá um pacote para ele. E o pai de santo sabe para que faz com aquele cigarro? Vai dar para Preto Velho. Vai dar para Exu Malandro. Vai dar para Maria Mulamba. Aí ele preso de novo nas garras. Olha você trabalhando pro diabo, você não está percebendo, rapaz? O que tem de diabo fumando por aí, e a palavra de Deus fala assim, guardai-vos da aparência do mal, né? Ô Celso, que bonito, né? O crente é tão livre, Celso. E todas as pessoas falam que o crente não pode fazer nada, é liberto, né, doutor? Não pode fazer não, ele não faz porque ele é livre. É livre, eu louvo muito a Deus. Você não vai falar sobre o Maduro que cedeu? Maduro lá aceitou ajuda humanitária em face dos graves problemas com a falta de medicamentos para as grávidas. Então Maduro já não está tão seguro não é, suas convicções, né? Aceitou ajuda humanitária. E qual foi o valor da ajuda, você sabe? Os países estão reunindo aí para ver se pode... E você acha que ele vai cair de Maduro? O Maduro, para mim, já passou. Hein? Verdade. Ô Celso, outra coisa que eu achei interessante nessa semana é que nos últimos 4 anos, Celso, nós estamos 18, então a partir de 2014, aumentou muito o lançamento de gases tóxicos na atmosfera, Celso, com risco de aumento da temperatura do planeta e suas consequências. Eu achei interessante que lá em Paris, né? Você viu lá em Paris? E o presidente dos Estados Unidos, que é um dos maiores, né? Vamos colocar assim, injetadores desses gases poluentes, não quer comparecer, não. Depois da China, os Estados Unidos é o... Pois é, mas a França, principalmente a França, fala tanto em problema de aumento de temperatura do meio ambiente e complicação por causa disso, né? Mas lá na França, o Macron aumentou o imposto de preço de gasolina e os manifestantes foram para a rua, mas encheram a rua de gases tóxicos, botaram pneu, botaram tanta coisa. Aquela Champs-Élysées ficou pretinha de fumaça. Falei, gente, que incoerência esse povo, meu pai. Devia ser proibido, né? Devia ser proibido. Eles não querem. Não precisa de um governo mundial, precisa? Hein? Só um governo mundial aí, para poder colocar. Eu não sei se você sabe, ô Celso. No dia... Essa notícia falou certinho, só doutor. Tem a ver com o que foi os estudos sobre os sistemas climáticos do mundo, que em 2018 foi a 4ª maior temperatura. A maior temperatura. Está ligado essa Está ligado isso aí. Tá ligado. Quer dizer, nos últimos 4 anos, os gases... Porque é interessante, acima da Terra,
existe uma camada chamada camada de ozônio. E quando os gases tóxicos sobem para essa camada, destrói essa camada. E quando destrói essa camada, sabe o que acontece com o Sol? Ele entra direto na Terra. Temperatura? E a temperatura da Terra aumenta, Celso. E aumentando a temperatura da Terra, primeiro prejudicado vão ser os polos. Né? Vai derretendo Eles, tudo. segundo os estudiosos, 2 graus Celsius, eles queriam baixar, né? 2 graus, só 2 graus. E agora está acima, estão dizendo que daqui a pouco tempo chega a 3. Agora, muito bom. Agora, outra coisa, Celso, que me chamou a atenção foi o salário do Supremo Tribunal Federal, né, Celso? Que coisa, né? Não teve jeito não. Legal, né, Celso? Você acha legal? Eu acho legal, Celso, um ministro do Supremo Tribunal Federal ganhar 39 mil reais, Celso. Legal. E um salário mínimo, 900 e poucos reais. Bem legal, né? Esse mundo está muito... Mas não provoca também do aumento das outras classes? Segundo se tem notícia... Isso é uma reação... cascata, né? É uma reação chamada em cadeia, né? Reação em cadeia. Mas, por outro lado, também, né, um dos ministros, ele extinguiu o auxílio moradia. Porque todos os ministros tinham auxílio moradia. É interessante o auxílio moradia. Por exemplo, para militares. O militar, às vezes, não tem morada, sabe? Porque às vezes ele está aqui em Itaperuna, daqui a um bocadinho está lá em Campos também, né? Então ele precisa do... Justifica, né? Mas o ministro está ali sempre aquele... Por que auxílio moradia? O juiz também é a mesma coisa. Não tem sentido, né? Ok. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção da semana, um médico chinês, Celso. Chinês, tinha que ser chinês, né? Ele alterou o genoma. Isso deu o que falou na Um comunidade conjunto de genes. E com isso, com a alteração que ele fez, ele impediu que uma criança, filha de aidéticos, tivesse AIDS. Olha só. Mas causou um rebuliço na comunidade científica. Isso causou muita estranheza, porque é interessante, o genoma é um código, não é verdade? Por exemplo, quando você vai abrir um armário, ou determinadas coisas, tem código, né? Se você mexer naquele código, você não consegue abrir. Não é assim que funciona? Você vai nos hotéis, por exemplo, vai guardar um objeto, então você abre o armário e bota um código lá para fechar. Está fechadinho. Então o genoma é um código. E se você alterar aquele código, você não tem ideia dos prejuízos. Não é verdade? E o homem também, ainda mais no estado ateu, né? Não acredita em Deus, não acredita em anjos, não acredita em nada disso. Né? Os anjos são mais poderosos do que o homem, Celso. Então, quando o diabo vê que você mexeu ali, fala, epa, agora é comigo. Ele vai colocar... Destruir, né? Ele vai fazer outra coisa pior ainda, não? Ele disse que tem uma participação também de um cientista americano, né? Estão investigando. É verdade. Bem, uma outra coisa... E é proibido na maioria dos Com países. certeza, não certo. pode se mexer. Uma outra coisa que eu achei que lamentável, né? Foi a prisão do governador do estado do Rio de Janeiro. Parece que agora não vai ser mais estado do Rio, não, né? Acho que vai mudar o nome. Você sugere, tu? Eu sugiro. Qual? Estado do Choro. Em vez de ser Deus. estado do Rio, eu rio, tu ris, ele ris, né? Não. Então é estado do choro. Eu choro, tu choras, ele chora. Não é verdade? Agora, é lamentável, né? 30 milhões de reais. Não, olha só, é lamentável, Celso. Mas você diz que ele recupera esse estado, dinheiro, doutor? hein? Recupera esse dinheiro, os cofres Ô, públicos? Celso, eu acho que o grande erro é que a riqueza não é criminalizada. Se a riqueza fosse criminalizada, Obviamente não estava aconteceria. resolvido o problema. Não é? Aí você rouba 30 milhões, 50 milhões, 80 milhões, aí fica preso um pouquinho de tempo, sai dali, vai desfrutar tudo aquilo. Quer dizer, qual o prejuízo você teve? Você trabalha a vida inteira, não tem nada, o camarada não trabalha nada, tem tudo. Você trabalha 4 anos como governador, tem tudo, Celso. Tem milhões e milhões. O cara diz que tem uma ascendência humilde, ele, né, a família dele. Agora, onde é que ele foi preso? Lá na Barra. Você está entendendo? Naquelas mansões, secretários dele, ministros dele também. E o pior, não foi só ele, não, né? Quer dizer, o Antony Garotinho foi preso também. A mulher dele, Rosinha, preso também.
o Sérgio Cabral preso, tudo governador, Celso. Olha que país, que tempos que nós estamos vivendo. Vamos chamar aquele compositor, né? Que país é esse, né? Que país é esse? Mas eu sempre gosto de lembrar o que diz a palavra de Deus. Na vinda de Jesus, a vinda de Jesus vai ser como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, nos dias de Sodoma, a terra estava toda corrompida. A terra, não era a cidade. Era a terra estava toda corrompida. E me por causa pergunto, disso. curiosamente, ele passa a ser uma impressão de uma pessoa assim, séria, né? O Luiz Fernando. Não, mas não é só ele, não. Todo político, você olha para assim. Eu, quando o Collor de Mello veio em Itaperuna, olha, eu fiz, vamos dizer assim, ginástica para tocar na mão do Collor de Mello. É verdade. Impressionava, né? Não, o cara, entendeu? Aquela maneira de falar, de gesticular, de apertar sua mão, de acenar para você, aquilo faz parte do político, não é verdade? Mas é até do pesão. Até do pesão. Bem, uma outra coisa que nos chamou a atenção é o encontro do G20 na Argentina. Né? Argentina, o G20. Qual é a finalidade desse encontro? Eu achei interessante. Novamente, que discutir? Conflitos internacionais. Agora não é aquecimento do não, são conflitos internacionais. E então você falou agora mesmo em um líder mundial. Nós estamos caminhando, Celso, para isso. Eu sei que em 2009, por exemplo, o Bento XVI, que era o Papa, ele disse: o mundo está precisando de um presidente. E a China, na mesma época, disse: estamos precisando de uma moeda única. Em 2009, já tem 9 anos isso. Então hoje, com muito mais clareza, quer dizer, Trump não resolve nada. Esse Putin também não resolve nada. Esse Macron também não resolve nada. Quer dizer, quem vai resolver? Entende? É muito interessante que uma vez nos dias de Jesus, chegou uma pessoa perto dele e falou: Senhor, manda que o meu irmão reparta a herança comigo. Achei interessante. Jesus falou assim: eu não vim para isso e não sou o juiz destas coisas. Isso é problema de vocês. Agora, eu pergunto, que necessidade desse mundo hoje estar sofrendo tanto, com tanta miséria, com tantas pessoas ganhando bilhões, como é que fala? Um presidente aí da Guiné-Bissau, né? Ganha horrores, né? O cara ganha horrores, bilhões e bilhões. Entende? O país é uma miséria. Esse mundo está todo errado, né, Celso? Agora, já falamos aqui que 2018 é o quarto ano mais quente da história. Olha que perigo, né? É verdade. E a outra coisa aqui, para encerrar a variedade... Rio de Janeiro, sobre as tempestades também, foi tremenda, né? Complicado, né? Mas o STF agora, Celso, está discutindo um decreto do Temer sobre o indulto. Aqueles indultos indulto de Natal. Isso é perigoso. Então ele fez um decreto, o Temer, dizendo que se você cometeu determinado crime e cumpriu 1/5 da pena, você pode ser indultado, pode ser solto. Agora eu fiz uma continha, César, eu falei assim, bom, vamos supor que você foi preso, foi condenado a 8 anos de prisão. 1/5. 1/5 dá 1 ano e 6 meses, César. Se você foi condenado a 9 anos de prisão, 1/5 dá 1 ano e 8 meses, César. Aí eu pergunto, quantas pessoas foram julgadas pela Lava Jato e foram condenadas a 8 anos? A 9 anos. Vão ser todas soltas, César. Tudo já é premeditado. Agora eu pergunto, que país é esse? Não é um país sério, não é verdade? E com isso são as nossas variedades. Tem mais uma coisa a falar? Não, só queria falar a respeito de injustiça. Eu trabalhei 40 anos atrás numa empresa, vou colocar assim. E na época eu saí e não depositaram o fundo de garantia. 2 anos e meio. Aí eu ouvi sonoramente, correndo para lá e para cá, pode esquecer que você não vai receber isso não. E aí a gente vendo essas injustiças, essas roubalheiras, a gente fica tão assim. É verdade. Agora, o triste também, Celso, a gente verificar a preocupação que o governante tem para assim, olha, não recebeu o 13º ainda, e o salário de dezembro não saiu ainda. E o camarada, Celso, recebendo todo mês uma mesada de 150 mil reais, Celso. Isso é uma brincadeira, Celso. Eu acho que, ora, não tem justiça que julgue um homem desse, só Deus para julgar. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ok? Então vamos
Vamos trazer uma pequena palavra, né? Ok? Eu queria, para uma meditação breve, ler no Salmo 81. Olha só, amiga, olha que palavra especial é a palavra de Deus. Salmo 81, versículo 13, está escrito assim: Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Vou repetir. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu os sustentaria com trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Que Deus nos abençoe com essa leitura que nós fizemos na sua palavra. Amém? Pode fazer uma oração? Deus, aí está a tua palavra, digna de toda aceitação, e que ela possa produzir um propósito pelo Senhor hoje, decretado, Deus, aos corações, às vidas, a todos quantos estiverem ouvindo a programação nessa tarde de domingo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não sei quantos minutos nós ainda temos, são poucos minutos, né? Pois é, nós temos poucos minutos, mas também, graças a Deus, às vezes tem muita gente que fala muito e não diz nada. E tem muita gente que fala pouco e diz tudo, não é? E como nós temos diante de nós a palavra de Deus, gostaria de em poucos minutos dizer que a moeda, por exemplo, ela tem dois lados, né? Uma moeda tem dois lados. Na verdade, cara e coroa. A vida também é assim. É que nem uma moeda. Tem hora que você chama, né? Tem hora que você chama. Mãe! Você fala assim, né? Pai! Fulano! Não é verdade? E do outro lado, você tem que escutar. Não é verdade? Fulano, escuta! Escuta! Você só quer falar? Você só quer pedir? Você só quer clamar? Não é verdade? E é interessante que o povo de Israel, não tem povo igual ao povo de Israel, gente. E o nome, por que Deus mudou o nome de Israel para Israel? Você sabe por que Deus mudou? O nome de Israel era Jacó. E Jacó quer dizer aquele que supera problemas. Como tem gente que gosta de superar problemas, né? Tem um problema, aparece outro. Né? Supera aquele problema. Superou aquele problema, aparece outro. E a vida é só de problema e de superação de problema. Mas teve um dia que Jacó teve que lutar com Deus. Os problemas eram tantos que falou, agora só me resta Deus para lutar. E lutou, a Bíblia fala que lutou a noite inteira. Eu não sei se você já lutou com Deus, já brigou com Deus para conseguir alguma coisa, já lutou com Deus, já brigou com Deus. Entende? Tem gente que briga. Uma vez eu falei para uma pessoa no consultório, olha, não adianta você brigar com Deus, lutar com Deus, porque você não tem autoridade, você não tem moral, você não é nada de Deus. Se você fosse alguma coisa de Deus, fosse um servo de Deus, você não precisaria nem de clamar que ele ouviria você. Entende? Bom, mas um dia o povo de Israel saiu lá do Egito, escravo, 400 anos. Na verdade, Israel. Ah, por que Israel? Porque Deus falou assim, para de superar problemas, luta comigo, entendeu? Me coloca nas suas lutas. O que nos está faltando, amigos, é isso, nós colocarmos Deus nas nossas lutas, nos nossos problemas, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, nas nossas enfermidades. Nós colocamos tanta gente na nossa vida e excluímos Deus. Tem pessoas, você vai na casa de determinadas pessoas, você vê santo de tudo enquanto é jeito. Entende? Mas não vê um Deus desconhecido no meio daqueles santos. Como dizia o apóstolo Paulo, quando chegou lá em Atenas, né? Falou assim, em tudo vos vejo supersticiosos, porque nos vossos altares eu encontrei um altar que dizia ao Deus desconhecido, é esse que eu prego, é esse que eu anuncio, é esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que pode todas as coisas. Entende? Bem, Israel, então, significa isso, né? Aquele que luta com Deus. Isto é, aquele que coloca Deus nas suas lutas. Experimenta. Você já colocou tantas pessoas nas suas lutas?
tantos santos na sua, tantas Nossas Senhoras na sua luta. Coloca Deus na sua luta. Você vai ver a diferença. Você vai experimentar coisas que você ainda não sentiu até agora na sua vida. Não sei qual a sua idade. Está entendendo? Não sei por que dramas você está passando. Que momentos difíceis, que vales sombrios está passando, que vales de sombra da morte está passando, não sei. Mas coloca Deus, faz isso. Entende? Aí, Israel, interessante, saiu do Egito, mais ou menos 2 milhões de pessoas, mas 3 dias depois que eles saíram do Egito, sabe o que aconteceu? Não tinham água. Não tinham água. Mas ao invés de clamarem a Deus, começaram a murmurar. Ô Moisés, você trouxe a gente aqui para o deserto para matar a gente de sede? Aí de repente eles viram água assim, viram água, sem clamar, só murmurando, né? Viram água. Só que quando foram provar a água era amarga. A água era amarga. E chamou-se a água de Mara. Mara quer dizer amarga. Aí foram falar, Moisés! Aí Moisés clamou a Deus. Sabe o que Deus falou? Coloca um madeiro nessa água. Amigos, coloca Jesus nas suas águas amargas. Coloca madeira, coloca a cruz de Jesus nas suas águas amargas. Você vai ver que as suas águas vão ficar doces, vão ficar abençoadas, vão ficar maravilhosas as suas águas. Interessante que 1 mês depois, 3 dias depois, hein? Mas depois chegaram, andaram mais um pouquinho, depois daquelas águas amargas, chegaram num lugar chamado Elim, fonte de águas, ó, cheio de palmeiras. Olha que Deus reserva para nós. Entende? Mas 30 dias depois que saíram do Egito, eles não tinham mais comida. Não tinham mais comida. Não tinham o que comer mais. 2 milhões de pessoas. Mas Moisés, e agora? O que nós fazemos? E aquelas panelas lá do Egito? E aqueles pepinos? Aquelas cebolas? Aquelas romãs? Aqueles figos? Agora aqui não tem nada nesse deserto. Entende? Aí Deus manda um maná para eles. Manda um maná. Aí quando de manhã cedinho, né, vinha o orvalho, e quando vinha o sol, subia, ficava uma coisa semelhante a coentro, uma semente, era o maná, era o pão que descia do céu para aquele povo. Imagina 2 milhões no deserto, sem plantar, sem cuidar, sem nada, todos os dias. Olha que coisa bonita. E daqui a um bocadinho também não tem carne para comer, Deus manda codorniz para ele. Né? Aquele vento, um vento oriental encheu, vamos dizer assim, o território deles de codornizes. Eles pegaram codornizes, comeram codornizes à vontade, e que rasgava pela boca o codorniz. Olha que coisa. Mas normalmente é assim, quando você não tem nada, você quer tudo, não é verdade? E quando você tem tudo, às vezes você joga tudo por água abaixo, não é assim? E o que a palavra de Deus está falando? Está falando assim, se meu povo me escutasse. Olha só que coisa interessante. Não é Deus escutar você, não. É você escutar Deus. Porque você quer que Deus escute você. Você quer que Deus escute você, não é verdade? Senhor, me escuta. Senhor, me escuta. Mas a Bíblia está falando o contrário. Se tu escutasses Deus. Aí diz a palavra de Deus, né? Olha, se o meu povo me escutasse, e se ele andasse nos meus caminhos. Olha que interessante. Você fala de Deus, né? Você diz que acredita em Deus, mas sai da sua casa, você não quer um bom tiquinho, não. Você quer um botiquinho. Porque ali você vai deitar e enrolar no botiquinho. Não é verdade? Eu nunca me esqueço de uma pessoa, a pessoa estava comemorando o final do ano, aí estava vindo de um jejum na igreja, né? Estava vindo um jejum. Aí quando chegou em casa, rapaz, deitou e enrolou na cerveja. Deitou e enrolou na cerveja. Falei assim, vou falar com o sacerdote, o que você está fazendo, rapaz? Você sai lá da igreja e agora vem tomar cerveja aqui, rapaz? Eu falei, não fala com ele não, porque ele está tomando uísque. Ele está tomando uísque. Então olha o que está dizendo a Bíblia. Se meu povo me escutasse, e se meu povo andasse nos meus caminhos, você precisa andar nos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são retos, não são tortuosos, não. Entende? O que Deus ia fazer? Ia bater o seu inimigo. Quantos inimigos você tem, você sabe? Você tem a pobreza? É um inimigo. Você tem a doença? É outro inimigo. Você tem o desemprego? É outro inimigo. Olha quantos inimigos você tem. Você tem a morte diante de você? É outro inimigo. Mas Deus pode abençoar você, pode livrar você. Se meu povo me escutasse, se meu povo andasse nos meus caminhos, eu ouviria de pronto, abateria o seu inimigo. Que Deus te abençoe. Um bom dia e até o próximo ponto de encontro.
se Deus quiser. Amém. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus.